Opa duelistas, aqui é o Joey e em Yu-Gi-Oh! Existem grandes duelistas lendários, cujos decks fizeram história ou alcançaram grandes feitos, mas nem todos os duelistas conseguem alcançar esse nível por habilidade própria, e muitos deles acabam recorrendo a métodos alternativos, como trapacear. Porém, existem duelistas que preferem copiar os grandes duelistas, e por isso no vídeo de hoje eu vou falar sobre um duelista copiador. Na verdade eu vou falar sobre o rei dos copiadores, o cara que copiou o rei dos jogos. Ninguém mais, ninguém menos que Dimitri de Yu-Gi-Oh! GX. Nesse vídeo eu vou contar toda a história desse personagem, algumas curiosidades sobre ele e te explicar porque o Dimitri foi criado como uma forma de criticar alguns jogadores de Yu-Gi-Oh! Então se gostou do tema do vídeo, já deixa logo o like e se for novo, por favor, cara, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Ajuda o canal a bater 40 mil inscritos esse ano. Por favor, cara, dá essa força que eu sei que a gente pode conseguir. Então é isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Dimitri é um duelista do dormitório Amarelo que apareceu pela primeira vez no episódio chamado O Rei dos Copycats. É o episódio número 18 de Yu-Gi-Oh! GX. Inclusive o nome desse episódio é uma referência à carta chamada O Copiador ou Copycat na versão original. Aquela carta que o Joe usou durante o começo do Reino dos Duelistas, mas voltando ao Dimitri, ele aparece pela primeira vez no começo do episódio, enfrentando o Cyrus em um duelo. Basicamente o motivo desse duelo foi porque o baralho do Yugi estava fazendo um tour na academia de duelo. E só havia sobrado o ingresso para assistir o baralho do Yugi, e Cyrus estava duelando para conseguir esse ingresso para o Jaden. Nesse duelo, o Dimitri usou contra o Cyrus um baralho de engrenagem antiga, copiado do Dr. Crowley. Entretanto, como Cyrus assistiu o duelo entre Jaden e Dr. Crowley, ele conhecia bem as fraquezas dos monstros de engrenagem antiga, e assim o Cyrus conseguiu vencer o Dimitri facilmente. Após ser derrotado, Dimitri fica indignado, porque por mais que ele copie perfeitamente o baralho de alguém, por mais que ele estude o baralho de alguém, por mais que ele aprenda as estratégias de quem está copiando, ele sempre perde. E não importa o quão bom seja o duelista que Dimitri está copiando, já que Dimitri já foi derrotado mesmo copiando Kaiba e Zane. Aí um detalhe, na versão 4Kids é dito que Dimitri copiou os decks de Kaiba e Zane. Entretanto, isso é impossível. Até pode ser que o Dimitri tenha conseguido copiar o deck do Zane, mas o do Kaiba é impossível, porque os 3 dragões brancos de olhos azuis do Kaiba são únicos. O próprio Kaiba fez questão de deixar só os 3 restantes. Ele rasgou o 4º dragão branco de olhos azuis, que era o do Vovomoto. Então, a menos que Dimitri usasse alguma carta falsa, ele não teria como reproduzir o baralho do Kaiba. Então, por isso que na versão japonesa original, Dimitri diz apenas que copiou as estratégias de Kaiba e Zane. Ou seja, ele só aprendeu o jeito de jogar do Kaiba e do Zane e provavelmente usou algum outro tipo de baralho, ou o baralho do Kaiba ser os dragões brancos de olhos azuis, o que seria bem estranho, porque o símbolo do baralho do Kaiba é os dragões brancos de olhos azuis. Mas voltando ao assunto principal, enquanto Dimitri está lá se lamentando, ele se lembra que o baralho de Yugi está na academia de duelo, e ele tem a genial ideia de roubar o baralho do Yugi, porque se copiar os melhores duelistas do mundo não adiantou de nada, Dimitri vai ter que copiar o melhor de todos, o rei dos jogos. Então Dimitri vai lá e rouba o baralho do Yugi. Entretanto, Jaden e seus amigos acabam indo mais cedo ver o baralho do Yugi e acabam percebendo o roubo, e o Dr. Crowley pede que eles recuperem o baralho de Yugi. Nisso eles acabam se separando e Cyrus acaba encontrando Dimitri primeiro, onde os dois têm um duelo de revanche e Dimitri usa todas as cartas do Yugi contra Cyrus, o que resulta em um duelo sem chances para Cyrus. Ele é facilmente derrotado pelo Dimitri. Logo depois, Jaden acaba chegando e duela com Dimitri para recuperar o baralho de Yugi. O detalhe interessante desse duelo na versão 4Kids é que o Dimitri copia a voz de Yugi durante todo o duelo. Por isso ele passa a ser dublado pelo Marcelo Campos, dublador de Yugi, na nossa versão dublada brasileira. Outro detalhe que ocorre em ambas as versões, tanto japonesa quanto 4Kids, é que diferente de quando copiou outros duelistas, Dimitri copiou também a personalidade de Yugi, chegando até a citar fatos ocorridos na Batalha da Cidade. Outro detalhe interessante é que durante o duelo de Jaden e Dimitri, o contador de pontos de vida de Dimitri fica igual aos contadores de pontos de vida de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Mas agora falando do duelo em si, Dimitri usa todas as cartas clássicas do Yugi. Ele usa as cartas de Mago, ele usa o Soldado Lustro Negro, que nesse duelo, nesse baralho específico do Yugi, é a carta mais poderosa do baralho dele, já que não possui cartas como Deuses Egípcios, cartas como Paladino Negro. Mas apesar da ausência dos Deuses Egípcios e do Paladino Negro e outras cartas conhecidas do Yugi, esse baralho dá bastante trabalho para o Jaden, já que ele consegue lidar contra os magos, mas quando o Soldado Lustro Negro é invocado,
a situação fica bem difícil pro Jaden, chegando até um ponto do Jaden querer desistir do duelo. Já que o Dimitri fica toda hora falando do coração das cartas, Jaden passa a acreditar que como o Dimitri estava copiando Yugi, o coração das cartas estava do lado do Dimitri. Entretanto, o espírito do Caribo alado aparece e fala com Jaden, e Jaden percebe que Dimitri estava copiando Yugi, e esse era o grande problema. Porque o coração das cartas nunca vai ajudar alguém que está copiando outra pessoa, pois o coração das cartas vem da crença nas suas próprias cartas. Não há como o coração das cartas ajudar Dimitri, já que ele não colocou o coração dele ali. Não foi o Dimitri que montou aquele baralho com seu coração. Aquele baralho foi montado pelo Yugi, logo o único coração que moraria naquele baralho era o coração do Yugi. Então ao perceber isso, ele recupera toda a sua fé e vontade de duelar. Porque se o coração das cartas estava do lado de alguém naquele duelo, ele com certeza estaria do lado do Jaden, porque o Jaden acreditava nas suas próprias cartas. Então com sua fé recuperada, Jaden consegue fazer seu monstro Ice, o Homem Chamalado, e consegue derrotar o Soldado Lustro Negro com o auxílio da carta do Arranha-Céus, e com o efeito especial do Homem Alado, ele consegue derrotar o Dimitri. Após sua derrota, a voz de Yugi some e Dimitri percebe que não importa quem ele copia, ele sempre vai perder. É então que Zane e Jaden explicam para ele que ele nunca vai vencer ou perder enquanto ele não for ele mesmo. Ou seja, criar seu próprio baralho e suas próprias estratégias, não cobiçar o que é de outra pessoa. Até porque, não importa o quanto o Dimitri estude, ele nunca vai conseguir reproduzir as estratégias de alguém tão bem contra a própria pessoa. E essa é a lição principal desse episódio. É uma lição que devemos levar para a vida, não cobiçar aquilo que é do outro. Não tentar copiar o outro, mas sim criar sua própria maneira, seu próprio estilo. Mas aparentemente o Dimitri não aprendeu essa lição, já que no final do episódio ele aparece copiando o Jaden, só que ele faz uma cópia tão ruim do Jaden que ele erra até os bordões. Aí o Jaden vai lá e ensina o Dimitri os bordões e poses corretas. Após esse episódio, Dimitri só retornou no episódio 179 de Yu-Gi-Oh! GX, onde ele é visto assistindo a cerimônia de formatura do Jaden. Você se lembra que no começo do vídeo eu disse que o Dimitri era uma crítica? Acontece que o Dimitri foi criado como uma forma de criticar o fenômeno do netdecking e Cookie Cutters Deck. É nesse momento que você deve estar se perguntando o que são esses dois fenômenos. Bem, o netdecking é a prática de copiar um deck que já foi campeão de algum campeonato de Yu-Gi-Oh! Seja campeonato nacional, Yu-Gi-Oh! Championship Series, campeonato mundial ou qualquer outro torneio profissional onde a decklist dos campeões sejam publicadas. O termo netdecking também pode ser usado para descrever a prática de copiar o deck de outro jogador carta por carta. A prática do netdecking é bastante criticada por ser uma prática sem criatividade e que geralmente é feita por jogadores que querem vencer sem esforços e que acreditam que só porque estão copiando um deck que já foi campeão vão conseguir vencer facilmente outros jogadores. Já o Cookie Cutter é um termo usado para se referir a um deck que é criado com cartas extremamente poderosas e não possuem nenhum tipo de ligação. Por exemplo, muitos desses decks Cookie Cutters possuem cartas com efeitos poderosos, monstros com ataque e defesa altos, porém essas cartas não são do mesmo arquétipo e não possuem ligação. Essas cartas só estão no deck porque são fortes e o jogador acredita que por ter várias cartas fortes reunidas no deck de forma aleatória, vai conseguir uma vitória fácil. Basicamente esse é o conceito geral desses dois termos. Se vocês quiserem, eu posso algum dia gravar um vídeo só falando mais sobre o netdecking e o Cookie Cutter. Mas agora para finalizar o vídeo vamos voltar ao Dimitri e falar sobre as aparições dele em alguns jogos da franquia de Yu-Gi-Oh! Ele aparece no jogo Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color, onde Dimitri usa um deck de Mago Negro e um deck de engrenagem antiga. Ele também usa um deck de Exódia. Dimitri também aparece no jogo Yu-Gi-Oh! GX Duo Academy de Game Boy Advance. Nesse jogo ele usa uma cópia do deck do Yugi e uma cópia do deck do Joey. E já em Yu-Gi-Oh! Archive Tag Force, Dimitri usa a mesma skin do Jaden e um deck de Herói Elementar. Acho que provavelmente ficaram com preguiça de criar um modelo do Dimitri e só pegaram o do Jaden e jogaram o nome do Dimitri mesmo e pronto. Mas enfim, duelistas, esse foi o vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos. E se for novo, não sai do vídeo sem se inscrever no canal. Por favor, cara, dá essa força e vamos ajudar o canal a chegar nos 40 mil inscritos esse ano. Então é isso, pessoal. Nos vemos em breve no próximo vídeo. E se for copiar, não faz igual, viu? É brincadeira, pessoal. Fiquem com Deus. Nos vemos no próximo vídeo e tchau, fui. Agradecimento especial aos membros do canal Raiden Gamer e Iago Felipe. Muito obrigado a todo mundo que está se tornando membro do canal. Isso está me ajudando demais, porque como vocês sabem, devido a todos aqueles problemas que eu tive com aqueles strikes injustos e todo aquele período que o canal ficou parado, eu estou tendo sérios problemas com a monetização. Então cada um de vocês que está se tornando membro do canal está ajudando demais. Muito obrigado mesmo.